Aí tem um outro grupo de riscos que é justamente quando há conflitos com os titulares, que é o que um grupo de WhatsApp aí pode ocasionar, né? Porque algum fiel que não foi informado desse compartilhamento vai ver o número dele lá, é um número novo, que ele não quer que ninguém saiba, aí de repente tem um vizinho dele que ele não gosta, né, que estava ameaçando ele, e aí o vizinho vai descobrir o número dele através desse grupo de WhatsApp. Veja que tem impactos na vida das pessoas, e é por isso que foi criada essa lei, né? A gente tem que tomar cuidado, tá, com os dados pessoais dos titulares. E se algum titular se sentir lesado, ele vai procurar o juizado especial, então ele nem vai precisar de advogado. Ele vai lá e vai falar assim, olha, a igreja está compartilhando os meus dados sem o meu consentimento. E aí vai lá a igreja ter que responder, ter que apresentar contestação, ter que contratar advogado, né? Enfim, tudo isso gera várias despesas, né? Fora uma eventual reparação também por danos morais, né? Danos patrimoniais, dependendo do que acontecer no caso concreto, né? Então, a gente agora sabe por que a gente está falando sobre isso, por que é tão importante, né? A gente precisa evitar as sanções administrativas, a gente precisa evitar os conflitos com os titulares, estar dentro da exigência, né, do mercado, porque uma igreja vai se adequar, a outra não. Será que uma vai levar vantagem em cima da outra? Né? Será que isso é uma ameaça ou uma oportunidade? A gente tem vários motivos aí para estudar LGPD. Mas a gente trouxe aqui toda essa problemática, né, Cláudio? E agora a gente vai trazer como agora é a hora da solucionática, amigos, né? Só para Exatamente. lembrar aí o pessoal jovem há mais tempo, né? A problemática já foi o medo, né? O susto, fala, meu Deus, e agora, né? Então os nossos amigos, né? Os líderes aí religiosos falam, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Bom, então, primeiro, né, tem uma metodologia. Então nós vamos agora, né, doutor Júlio, dar aqui um caminho das pedras, não é um caminho só com pedras, né? Mas enfim, o que fazer, né, doutor Nador? Pelo menos para sensibilizar o pessoal para começar essa jornada aí de adequação do programa de governança que nós falamos lá no início, né, doutor Júlio? Então, por favor, doutor Júlio, vamos lá que o nosso horário é sempre contra nós, né? A igreja precisa ter aí regras, né, de como agir em casos, né, de tratamento de dados pessoais. É uma governança. A igreja já possui várias governanças, religiosa, né, de ações sociais, e agora ela precisa ter essa estrutura de governança de segurança da informação e privacidade, né? E aí o primeiro passo é mapear os processos, tá? Mapear os processos de tratamento. Então eu tenho ali o cadastro de fiéis, é um processo. Eu tenho ali as ações sociais que a gente faz, a gente ajuda menores, né? A gente tem uma escola, é outro processo, é outro tipo de titular. A gente tem os funcionários aqui, que a gente tem um processo de seleção e a contratação, é um outro processo. Então veja que é preciso mapear todos eles, é preciso aí, então, identificar, né, nesse mapeamento os pontos de risco, né, onde que ali não está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, então instituir normas internas para que todos aqueles envolvidos, né, possam ter as condutas corretas com os dados pessoais, e isso é feito também através de treinamentos. Mas e aí, como que a gente faz esse mapeamento? A gente tem que começar pelo início. Como que o dado é coletado? É uma ficha de cadastro, tá? Essa ficha de cadastro pede quais dados? O nome, RG, CPF, depende da ficha, né? Tem ficha aí de casamento, tem ficha de outras coisas, né? Que tudo de cerimônias específicas, né? Então, de ações sociais, cada um é diferente. Então, a gente precisa mapear cada um desses processos desde quando a informação entra na igreja, na coleta. Quais são esses dados? Para qual finalidade? Né? A gente precisa, igual no caso do Sr. José Paulo Ramin, ele perguntou do WhatsApp, que é para a finalidade de enviar comunicados sobre as ações sociais,
Vamos fazer uma ação de cesta básica, vamos fazer marmitas, né? Vamos distribuir, ou realmente a ocorrência dos cultos, o horário de algum culto específico, né? São finalidades diferentes. Então, os titulares precisam ser informados sobre elas. Então, ô Júlio, desse aspecto que você está falando da finalidade, é importante entender que não é fácil interpretar a lei, né? Sempre é bom consultar pessoas que trabalham com isso, no caso, os advogados, para que façam um estudo bem aprofundado sobre essa área da coleta de dados, porque a finalidade dela, você vai encontrar o porquê que vai se colher os dados, quais são os dados que vão ser colhidos. Às vezes você pode colher dados em excesso e um vazamento de dados, por esse dado em excesso, pode te causar um dano muito maior se você não tivesse colocado. Então, o estudo, que é o caso de fazer a gestão, um compliance, sobre como iniciar o trabalho da LGPD. É um trabalho grande, existe as arquidioceses, existe as dioceses, existe as paróquias, todos eles vão fazer a implementação da LGPD e esse é o cuidado que eles devem ter para interpretar o que eles vão fazer com isso. Imaginem vocês que, assim, só para citar, né, eu acredito que quais são os dados que serão tratados? Quem são os titulares desses dados? Para quais finalidades? Por quanto tempo serão necessários ficar arquivados? Quais os tratamentos precisam ter consentimento desses dados? Quais são os tratamentos que precisam ter consentimento? Qual é a base legal que justifica a coleta desse tratamento? Quem tem acesso a esses dados? Com quem vai ser compartilhado? Veja, que aí nós já entramos na parte de contratos, porque os contratos que as igrejas e templos têm com fornecedores de terceiros estão enquadrados nesse item que são o compartilhamento, né? Que às vezes só de funcionários que estão lotados dentro da igreja, eles precisam estar adaptados à LGPD. Quando você transmite informações a um terceiro, são dados, para que se faça a gestão de RH, é complicado, vai ter que ter uma análise geral. A transferências de dados é muito importante. Eu citei alguns aí para que nós possamos, então, ilustrar um pouco o que você está colocando aí, quando, como se diz, assim, a análise, por onde começar uma análise na LGPD, né? Então, é isso aí que eu queria colocar.